A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros, irmãs e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a família de Deus na face da terra. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, amigo ouvinte. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para o nome do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor, nesse ano, dia 12 de janeiro de 2026, dia, o mês, o ano que Deus preparou para nos falar a palavra de Deus. Este ano é um ano de Deus tratar com o mundo, com a igreja. Cuidado, mano. Vamos ver acerca do altar de Deus. Está em Êxodo 20, do versículo 22 ao 26. Vamos ler e vamos meditar para a glória do nome do Senhor Jesus. Então o Senhor, disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, visto que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os seus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejar a sua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus trino e glorioso, Deus onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, me perdoa as minhas fraquezas e me revela a tua palavra para a glória do nome do Senhor. Amém. Amados e queridos irmãos, é com muito prazer e alegria que nesse dia 12 de janeiro estaremos meditando na palavra de Deus acerca do altar do Senhor, os altares. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, visto que do céu eu vos falei. Este mandamento, meus amados, provei do céu. Meus irmãos, pastores e amigos, vocês que pregam tanto o medo para a igreja sobre dízimo que está no Antigo Testamento, eu não vejo esses doutores ensinar para o povo de Deus como Deus determinou um altar, porque o Senhor não quer ficar no mesmo nível do povo. Porque os senhores acham que é Deus. Você já foi arrebatado aos céus para ver se Deus está sentado no altar? Deus está num trono. Para entender que ele está numa sala, tem um trono, porque ele é o Deus, e em volta dele estão os anjos. Está entendendo? Porque o altar que ele falou para fazer, ele falou: não fareis deuses de prata ou de ouro ao lado de mim. Não pode, nem de ouro também. Não fareis para vós outros.
um altar de terra. É assim que é o altar de Deus. É santificado aquele lugar a Deus. O altar, um altar de terra me farás. Foi Deus quem determinou. Ele santificará os teus holocaustos, as tuas ofertas que é entregado naquele altar. Ofertas pacíficas, além dos holocaustos. As tuas ovelhas, os teus rebanhos, e em todo lugar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Meus irmãos, isso foi ordem de Deus. Será que o altar da casa de Deus é feito com essa simplicidade de terra? Os pastores estão sentados no nível dos servos, dos membros. Quero lembrar, senhores pastores, que os senhores são servos. O sumo pastor já foi para a glória. Ele estará aguardando você, pastor, eu, pela misericórdia de Deus. Além da salvação, recebemos, não é o peso, o constrangimento, recebemos o privilégio de Deus de sermos pastores de um rebanho de Deus, comprado com o sangue do Filho dele, ou com o próprio sangue de Deus encarnado. Isso é um privilégio, ser um pastor, não é um peso. Eu não preciso de ser galardoado aqui na terra. O meu pastor, Jesus Cristo, está na glória. Ele vai me receber e me dar o galardão que eu, pela misericórdia dele, tiver direito de receber, segundo as minhas obras. Meus amados, por que eu quero viver uma vida regalada? A vida regalada que eu vivo e devo viver é na presença do Senhor, amando a igreja. A igreja, os jovens, as crianças, os adolescentes, os irmãos, as irmãs, os pastores, que serão arrebatados como mulheres. Que a noiva não é masculina, a noiva é feminina. Nós somos igrejas. O altar não é lugar de luxo, de pompa. O altar que Deus falou a Moisés é lugar de santificação, é lugar da glória de Deus, Pai. Você quer conhecer a Deus? Entre no altar de Deus e coloque a boca no pó. E Deus vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. Outra coisa que eu quero vos falar, meus amados irmãos, teólogos, professores, sábios, vocês são tão cegos como Nicodemos. Vocês não são mais sábios do que Nicodemos. Vocês não conhecem como Nicodemos, não conheciam os mistérios, a santidade, o milagre, tudo que Jesus Cristo ensinava, ele sendo o homem mais sábio da época, ensinador para o povo de Israel. E que povo, como ele entraria diante de Deus se o ensinador não conhecia Deus? Será que os senhores que dizem que é professores, são doutores, formados, têm diplomas, será que tem um contato com a pessoa bendita de Jesus Cristo?
Será que você sabe que Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja? Será que você pode deitar ou fechar os olhos no templo ou na sua casa e o Espírito Santo de Deus te revelar o que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer com o mundo? Ou você trabalha, pega um texto bíblico e medita aquele que vai ser duas palavras: levantar a autoestima da pessoa e abater aquele que não crê, dar porta para aberta, carros, bênçãos, para que a igreja leve em troca dinheiros. Aqui era para levar ovelhas, sacrifício. E o sacerdote não estava andando de avião. O sacerdote não estava andando de carruagem. O sacerdote estava andando com sandália nos pés, subindo o monte, ficando debaixo da nuvem por 40 dias e 40 noites, obedecendo a ordem de Deus. Para falar com Deus tem que ser tirado da presença da multidão, da presença até dos holofotes. Tem que ser ignorado ou afastado. E quando isso acontece, às vezes nós pensamos: será que foi o meu pastor? Me queimaram. Não, é Deus quem está te afastando. Às vezes você erra, mas você tem boa mente. Se é um bom crente, uma boa crente, você tem um coração voltado para Deus, você é um bom pastor, não concorda com os feitos que você mesmo está vendo e está fazendo por ordem de ordenança. E o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração e nos seus lábios as palavras que agradam a Deus. No entanto, desagrada aos pastores, aos doutores, os grandes, aqueles que pensam que têm as ovelhas nas mãos, mas só pensa porque não tem. As ovelhas pertencem a Jesus Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem comprou as ovelhas foi Jesus. Se eu sou ovelha, foi Jesus quem me comprou. Se você é ovelha, é Jesus quem te comprou. Se você é um pastor, é privilegiado por Deus. Deus levantou no meio das ovelhas, no meio da igreja, você e a mim, e disse: apacentai o meu rebanho. Faça, Moisés, avisa o povo de Israel como eu quero que faça. Não faça Deus de prata para mim, nem Deus de ouro farás para vós outros, tá bom? Nem para Deus e nem para você, Moisés, nem para Arão, nem para ninguém, para ninguém. Um altar de terra me farás, sobre ela sacrificarás os teus holocaustos. Amado, se nós meditarmos, nós os pastores, deveríamos estar orando em cima das ofertas, dos dízimos, que os irmãos e as irmãs com muito amor e carinho levam. A igreja precisa ser ensinada o que é o dízimo. Deus nunca pediu dízimo para ninguém. O dízimo foi criado por um homem. Primeiro dízimo foi um desejo, um coração de Abraão, porque Abraão nunca pagou dízimo. Mas Abraão, ele pagou dízimo. Desejo dele, quando ele viu o rei de Salém,
Melquisedeque, ele tirou o dízimo dos despojos que ele tinha, e tirado da guerra, e deu a ele. O dízimo criado diante de Deus foi Jacó quem criou, não foi Israel, foi Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão, saindo da casa dos seus pais, com medo do pai, do irmão que ele tinha traído, e ele estava andando errantemente, e deitou, adormeceu em cima de umas pedras. Ali ele, olhando para a sua situação, banido da casa dos pais, num deserto, indo para uma terra que ele não conhecia, ele fez um voto com Deus: Senhor, se tu me levares em paz, e me trazer em paz a meus pais, e me deres pão para comer, me der bebida, me der condições, Pai, ó, tudo que o Senhor me der, de tudo que o Senhor me der, eu certamente darei o dízimo. Foi Jacó quem criou o dízimo. Agora a palavra de Deus disse que o homem não é obrigado a fazer voto, mas se fizer é obrigado a cumprir, porque Deus não se agrada de tolos. Por isso Jacó cumpriu. Por que eu digo isso? Por que os pastores não ensinam o dízimo para a igreja? Para que a igreja seja dizimista por amor e por fé. Não vai ser dizimista porque Deus vai te dar carro novo, casa nova, multiplicar o seu salário. Por amor à obra de Deus, vamos levar o dízimo daquilo que Deus me deu. Se Deus me deu um salário mínimo, porque Deus não precisa de 1 milhão de dízimo de mim. Se eu sou sustentado, você imagina se eu tivesse um salário de 1 milhão por mês e eu tivesse uma doença terminal. Sem Deus, morreria e o dinheiro ficaria aqui. Se Deus me sustentou com saúde, com fé, com vida, com pão, com água, cuidou da minha família, com esse salário que eu tenho, se eu tiver condições de cumprir as contas e dizimar por amor a Deus, Deus vai se agradar comigo. Mas se eu dizimar porque eu quero entrar no ministério e preciso dizimar para que não me tire, para que eu vejam que eu sou um bom pastor, eu sou exemplo do dízimo. Será que eu sou exemplo na vida de santidade? Será que eu sou exemplo para Deus? Será que Deus pode confiar em mim? A angústia desse irmão ou dessa irmã que está pecando porque tem uma luta na carne. Será que Deus pode confiar em mim para abraçar esta mulher, este homem e dizer: conta comigo que eu vou orar por você e Jesus Cristo vai te perdoar? Você vai dizer: será que Deus tem essa liberdade, essa confiança em mim porque eu sou o maior dizimista da igreja? Ou eu não posso ter esse contato com o Pai? Será que eu tenho prazer em estar no altar simples de terra batida, aonde eu não posso subir por grandes degraus para que, segundo a Bíblia, não seja descoberta a sua vergonha, a nudez? Hoje nós vemos pessoas subindo no altar de Deus de toda maneira. Amado, para subir no altar era só o sumo sacerdote. E ele tinha que levar romãs no seu corpo e uma cordinha para trás. Porque se ele tivesse cometido um pecado,
e Deus fosse exterminá-lo, ninguém podia entrar para tirar. Tinha que puxar aquela corda para trás. Meus amados, hoje eu vejo os púlpitos luciosos, púlpitos que dá para fazer uma igreja para 1000 crentes. Só no púlpito tem que sair de luxo. Ali no púlpito tem as pessoas escolhidas para sentar. Meus amados senhores, já viram, já imaginaram que porventura Deus pode não ter escolhido um lugar de tanta honra assim para os senhores lá na glória, para mim, para nós? Quem sabe Deus escolheu para um leproso, para um andarilho, para uma irmã que não tem marido, para uma irmã que tem problema na família, para uma irmã que até pecou, mas é arrependida, volta para Cristo e Deus tem preparado para ela, na presença dele, ela adorar, porque essa irmã ou esse irmão que não pode subir nos altares, que são excluídos da primeira fila, eles adoram a Deus no chão, com a boca no pó, não é com vaidade. E Deus pode se agradar desses irmãos, dessas irmãs, e pode dar a esses um lugar de honra lá na glória. Na sala do Senhor, ele pode ser chamado vinde bendito do meu Pai. Os senhores já imaginaram nas vossas mentes? Então, se não imaginarem, eu vou dizer para vocês. Hoje, dia 12 de janeiro de 2026, muitos grandes descerão dos altares, serão tirados. Muitos morrerão, são recolhidos. Muitos escândalos acontecerá neste ano. Mas vem acontecendo há muito tempo, mas será revelado este ano. Deus está irado com a vaidade, com a hipocrisia, porque Deus detesta a hipocrisia. Deus é Deus. Deus é um Deus que ama o homem e a mulher que Ele fez a sua imagem e semelhança. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é poderoso. Deus é santo. Esse ano, eu quero vos dizer, meus amados e queridos irmãos, se você quiser ter a autoridade de Deus nas tuas mãos, para curar os enfermos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, desce, põe a boca no pó, clame, se humilhe, não ande de pulando de um lado para o outro, nem falando palavras que agradam a gregos e a troianos. Pregue a palavra que agrada a Deus, ainda que feira a igreja precisa de ser curada. Ainda que fire os pastores grandes, é amor de Deus para salvar esses homens. Se eles aceitarem, serão salvos. Se não aceitarem, serão condenados. Mas este ano Deus vai tratar. Ele começou o ano passado, tirando algumas, o povo não deu crédito. Quero dizer para os irmãos que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos sejam salvos. Quero vos dizer que Deus tem prazer na morte dos santos, tem alegria nos céus com a morte de um santo aqui na terra. Amados, não é com desejo na minha alma, com alegria que eu vos falo, é com tristeza do meu coração e na minha alma que eu vos digo, descei dos pedestais, faça para vós um altar de humilhação no seu quarto, na sua sala.
Sejam humildes, pastores, obreiros. Por que as contendas, as divisões, as rebeliões? Isto é o espírito de Satanás que está convencendo os corações, porque está sem Cristo no coração, está com a razão, com o conhecimento. Cuidado com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela corta para frente e corta para trás. Pregar a palavra de Deus é uma coisa, pregar para o povo de Deus é outra coisa. Falar que Jesus é bom é uma coisa. Falar da justiça dele é outra coisa. Falar da severidade do Pai é outra coisa. Quando o Pai é severo, é para que a nossa alma não seja destruída. Nem se levantarás um altar de pedra, pois sobre ele se levantar um altar de pedra, não o farás de pedra lavrada, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-á. Você já imaginou? Isso é Deus quem falou, irmãos. E falando Deus, quem impedirá? Deus não aceita essas coisas. Deus quer uma coisa simples. Ele está dizendo para mim, para ti, para nós. Estava falando para Moisés, porque Deus conhecia o coração de Moisés, mas ele conhecia o coração dos pastores que iria usar o altar. Nem você, nem vós, nenhum de vocês farás para vocês um altar de pedra. E se fizerem, tem que pegar a pedra bruta e fazer o altar. Mas tem uma coisa, não deve subir por degraus. Tem que ser plano ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Ordem de Deus. Aí os pastores vão falar. Naquele tempo os homens usavam vestes. No altar só sobe homem, sobe mulheres, sobe homem, saia curta, roupas apertadas, está entendendo? Toda pintada. Se você, irmã, fosse para ser uma estátua toda desenhada, Deus tinha te feito você na nascença, assim. Deus fez o homem e a mulher, a imagem dele. A imagem de Deus, ele criou homem e mulher. Ao desejo, à vontade, da maneira dele, ele criou o pastor. E chamou primeiro o pastor Moisés, homem de Deus. Quem escreveu os 10 mandamentos recebeu das mãos de Deus e diz: você é o maior entre os homens, não teve outro, com quem eu falei face a face, nem você nem ninguém farás para si imagem de prata ou de ouro, e não farás, e farás para vós, Moisés, e para todos, o meu altar é assim de terra, e ali eu abençoarei, receberei o sacrifício que vos fizerdes. Não faça altar de pedras, e se fizerem, não lapidem, não toque ferramenta. Moisés, também não suba por degraus ao altar, para que a tua nudez não seja exposta. Amados, esse foi o primeiro homem que Deus falou com ele face a face e deu mandamento para a igreja. Eu quero vos dizer, meus amados, que porque nós estudamos muito a Bíblia e entendemos o que nós entendemos e passamos para frente, podemos estar pecando. Nada do que é ensinado
nada do que foi ensinado até aqui nas igrejas, principalmente na minha igreja da Assembleia de Deus, foi na direção de Deus. E os que ensinaram na direção de Deus, os que chegaram no lugar deles, aboliram. Mas é isso que Moisés falou aqui, não vai ser abolido. Deus ordenou a Moisés. Pastores, a igreja de Deus é santa. A igreja tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo conhece a Deus e conhece a santidade, a severidade e a misericórdia de Deus. Por isso o homem que tem o Espírito Santo, quando ele desliza, ele corre chorando, se humilhando a Deus, o perdão. Igreja, nesse ano, vigiai. Vigiai porque as coisas vão apertar e Deus vai limpar o pecado da igreja para levantar uma igreja que adore a Ele. Você quer ser curado de todas as enfermidades? Esse ano Jesus Cristo vai curar aqueles que crêem. Ele vai limpar os altares, muitos vão desviar, vão sofrer nas garras do inimigo, entendeu? Outro Deus vai recolher, depois que recolher, o problema é com Deus, não cabe a nós julgar, mas que ele vai limpar os altares, ele vai. Aí vai vir um tempo de poder, homens e mulheres que têm revelações de Deus para fazer a obra segundo a vontade de Deus, entendeu? Vão sofrer, vão ser perseguidos, caluniados, mas cheio do Espírito Santo, aguardando a volta de Jesus. Amados, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, que Deus abençoe esse mundo. Ore por essa nação, ore pelas igrejas, pela família, porque Satanás, ele luta contra a família. Se você estiver enfermo e crê que Jesus Cristo cura, eu vou orar, Jesus Cristo vai curar neste momento. Pai querido e amado, a tua palavra foi pregada, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde estiver um canceroso, aonde tiver um lunático, aonde tiver um aidético, aonde tiver um endemoniado, aonde tiver uma pessoa com rins parado, coração parado, com diabetes, colesterol, problema na mente, nos nervos, e crê que o Senhor é poderoso para curar. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa se é paralítico, se é cego, se é mudo, restaura, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida deste homem e desta mulher, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs, que Deus abençoe a igreja, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.